Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Graças a Deus. Estou grato ao Senhor pela presença de cada um de vocês, a Lídia e o Rafael, por ter atendido o nosso convite com tanto carinho, a cada um de vocês que aqui está e também a cada cooperador, porque a Bíblia diz que nós somos um corpo, e um corpo ele é munido de vários membros, e cada membro tem a sua finalidade do corpo. Eu louvo a Deus pela vida de cada uma das pessoas que nos ajudaram, estão nos ajudando e nos ajudará no término deste evento. Que o Senhor possa recompensá-lo grandemente. E amados, como eu sempre no início de todas as pregações, né, pastor Albino? Eu sempre cito um versículo, o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 42, não pode haver correria. Diz lá assim: todo aquele que der, nem que seja um copo de água fria a um dos meus pequeninos, jamais ficará sem galardão. Quem quiser galardão de pregador, é só trazer um... já vem um homem, olha só, gente. Aleluia, obrigado, Wilson. O Senhor te abençoe. Amém. Mas amados, a palavra do Senhor nos diz no Salmo 126, versículo de número 2 e versículo de número 3, assim: então o povo saindo de um cativeiro, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos, e dizia entre todas as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. E o versículo 3 diz que grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, contentes, satisfeitos. E queridos, e a palavra do Senhor, ela nos diz, em Romanos 8, 28, que todas as coisas, não é alguma, é todas as coisas cooperam, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo teu decreto. Então a sua vinda aqui não foi meramente para ouvir a Lídia com todo o talento que o Senhor lhe concedeu, ouvir o pregador com todo o talento que o Senhor lhe concedeu, os grupos que apresentaram aqui, não, você veio aqui para ser abençoado, e eu afirmo e confirmo isso, baseado na palavra de Deus, em Mateus 18, 20, que diz: aonde estiver dois ou três, reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E onde Jesus está, alguma coisa acontece, o sobrenatural acontece, curas acontecem, transformações acontecem na vida daquele que crê. E eu quero trazer uma palavra nesta noite, que mudará a sua forma de pensar, a sua forma de agir, até a sua forma de falar. Uma palavra poderosa, o Senhor lhe trouxe aqui, para ser abençoado pelos louvores, ser abençoado pela palavra. E uma palavra que muitas pessoas, no meio do caminho, desiste, ele para, por causa das circunstâncias, como a Lídia canta, o desafio é grande, e como é grande, é enorme, e sabemos que temos um adversário que é perspicaz, que é mau, que é sanguinário, que é covarde. E Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestade, príncipe das trevas, hoste espirituais da maldade nos lugares celestiais. E muitas pessoas, por não entender o propósito do Senhor, por não ter a mente de Cristo, conforme a Bíblia nos ensina em 1 Coríntios 2,16, muitas pessoas param, desistem e vivem uma vida de frustração, de cativeiro, de prisão, de decepção. Mas nessa noite o Senhor lhe trouxe aqui, para que você ouça essa palavra, e eu digo de forma poderosa,
profética, que a partir de hoje, na sua vida, tudo mudará, tudo transformará. Quem crê nisso, glorifica o Senhor onde está. Você crê? Aleluia. Queridos, abra sua Bíblia comigo em Salmos capítulo 89. O versículo eu digo daqui a pouco. Sabe por causa de quê? Tem pessoas que é curiosa. Tem pessoas que é muito curioso. E a palavra do Senhor nos fala no Salmo 119, o versículo 130, que a exposição da tua palavra, ela traz luz e ela dá entendimento aos simples. Então, quando a palavra de Deus ela está sendo exposta, ela está trazendo clareza, entendimento para você. E às vezes a gente fala, no início eu dizia o capítulo, o livro, capítulo e versículo, e as pessoas perdiam o que era dito. Mas agora eu só digo o capítulo, Salmos 89. Aí depois eu digo o versículo. Amados, nós começamos, a comparação é algo terrível. E muitas pessoas se frustram porque comparam demais. Quando Saul comparou o grito de Davi com o grito de Saul, que Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares, ele começou a se deprimir. E quando as nações, em Deuteronômio 17, o povo de Israel, ali o Senhor dá uma instituição para reis, quando a nação viesse a ter reis, e eles começam a comparar que as outras nações tinham reis, e eles não tinham, e pediram um Senhor rei, e um rei que o Senhor não o concedeu. E quando nós comparamos, nasce vários sentimentos, dentre eles invejas, dentre eles o sentimento da depressão, da angústia, da ansiedade, e nós não podemos comparar. E muitas pessoas aqui hoje, eu sei que está deprimido, angustiado, frustrado, pensando ou até parar, ou quem sabe já até parou com a carreira, com o ministério que lhe está proposto, com a chamada de Deus na sua vida. E amados, e nessa comparação é que algumas pessoas fazem. Poxa, eu estou há tanto tempo no Evangelho, e por que que o irmão consegue e eu não consigo? Por que que ele vai e eu não vou? Por que que fulano prega com tanta unção e eu não prego com tanta unção? Por que que canta com tanta unção, tanta sabedoria? Por que que o irmão foi curado e eu não? Aí começa o problema da comparação. E aí nós começamos a viver num declínio espiritual, porque estamos agindo errado, comparando, ao invés de começarmos a fazer a coisa de maneira correta. E nesta noite você aprenderá a fazer de forma correta, no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero te dizer que, por que que uns conquistam mais, outros conquistam menos, outros conquistam nada? Por quê? Dentre toda a multidão, há uns ou um que se destaca e outro não destaca. Por quê? Por que que uns avançam com tanta autoridade, com tanta veemência, com tanta potência, e outros não? Aí começamos a atribuir a culpa a Deus. Senhor, tu não vai com a minha cara, Senhor. Eu sei, o Senhor não vai com a minha cara. Tem filhinho de papai, o Senhor tem os seus filhinhos aqui na terra. Eu sou adotivo, o Senhor não vai com a minha cara. E começamos no processo de comparação, e começa a nascer alguns sentimentos que vai nos perturbar, nos prejudicar na carreira que nos está proposta. E será, eu te pergunto, não precisa ninguém me responder, eu deixo um ponto de interrogação aqui para todos:
será que dentre toda a multidão que percorria e acompanhava Jesus, uns destacavam mais, será que o Senhor é quem escolhia? Eu gostei de você, rapaz, eu vou te curar, viu? Recebe a cura. Não foi com a sua cara, fica doente. Agora, você aí é uma bênção, eu vou te usar. Você? Não. Será que a eleição é feita assim? A escolha é feita assim? Será que o Senhor opera? A Bíblia diz no Salmo 60, versículo de número 12, um versículo que nos impulsiona a caminharmos a passos largos para a nossa vitória. Em Deus faremos proezas. E por que você, nós não estamos fazendo? Será que é o Senhor que não quer que nós venhamos fazer proezas? Fazer maravilhas para que o nome dele seja exaltado, magnificado, engrandecido, enaltecido sobre a terra? Será? Em Deus faremos proezas. E por quê? Você que está aí na arquibancada, por quê? Às vezes nada acontece na sua vida. Por quê? Você já está com a sua Bíblia aberta? Em Salmos 89. Amados, logo após eu quero pedir a todos que lemos, feche a palavra de Deus, porque a Bíblia diz, Apocalipse 1:3, que bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras dessa profecia. E Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para cada coisa. E nós leremos, depois você vai ouvir a exposição desta palavra, e depois você vai guardar, que vai ser uma grande bênção na sua vida. Vai ser um grande mover na sua vida, um grande poder na sua vida. E eu já quero te afirmar, o que Paulo disse, eu digo com toda a autoridade, com toda a ousadia que ele disse. Paulo diz assim em 1 Coríntios 2, 4 e 5, as palavras da minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedorias humanas. A minha pregação aqui não vai persistir em palavras de sabedoria humana, não, filosofia, antropologia, não. A palavra da minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé, versículo 5, não se apoiasse em palavras persuasivas humanas, mas no poder de Deus. Para que a vossa fé se apoie no poder de Deus. Versículo 89 de Salmos. Capítulo 89, perdão, versículo 19. Todos encontraram? Dentre toda a multidão, um destaca mais. Na caminhada de Jesus sempre tinha um que destacava mais, que era curado, que era transformado, que era ressuscitado. Sempre havia um. Sempre havia um. E nesta noite, se você agir conforme for pregado, você vai sair daqui curado, transformado, renovado, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Salmos 89, versículo 19, diz desta maneira assim: então, em visão falaste do teu santo, e disseste, socorri um. Aonde Jesus andava sempre havia multidão. Socorri um que é exaltado. Exaltei um eleito do povo. Socorri um que é esforçado. Exaltei um eleito do povo. Socorro para um, eleição para um. Agora como que é feito? Você vai aprender. Fecha a sua Bíblia e vamos navegar na palavra de Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Amados, obrigado. Como eu estou dizendo aqui, nós vemos que sempre havia uma pessoa que se destacava mais, e sempre há nos nossos dias assim, sempre há. Eu quero citar para você quatro versículos aqui nessa noite. Em 1 Crônicas capítulo 28, versículo de número 10, o Senhor dizendo a Salomão, dizendo assim: eu te escolhi para edificares uma casa para o meu santuário, esforça-te e faze a obra. Nós aprenderemos muito aqui sobre esforço. Esforço é uma palavra com um prefixo de es, que fica forço, vem de força, impor força, impor algo, que às vezes é mais do que nós próprios aguentamos, a nossa própria capacidade humana. Esforço. Eu acho interessante que, quando nós vemos, às vezes uma pessoa na rua, encostado num carro, desta maneira, mais ou menos assim, ninguém para por ele e pergunta: encosta no carro, faça o teste, encosta no carro ali e fica com o carro encostado lá assim, para ver se alguém vai chegar e falar: seu carro está com defeito, quer que te ajude a empurrar? Seu carro estragou, quer que te ajude a empurrar? Ninguém vai te perguntar, mas começa a esforçar, a impor força, que vai além da sua condição humana, que é empurrar um carro sozinho, que você não tem condição, mas começa, porque o seu próprio esforço é uma resposta para as pessoas que estão vendo a sua necessidade, a sua condição. As pessoas verão: poxa, o irmão precisa ajudar a empurrar o carro. Eles nem perguntam, já chegam empurrando e levando para o local. Então, meu irmão, esforça-te e faz a obra. Quer destacar? Esforça-te. Quer destaque? Esforça-te. Dentre a multidão, esforça-te. 2 Crônicas capítulo 15, versículo 7 diz assim: e não desfaleçam as vossas mãos. Desfalecer é morrer, parar, porque a vossa obra tem uma recompensa. E não desfaleçam as vossas mãos. Está difícil, está complicado, mas eu vou. Não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 58, diz assim: sede constantes, sede sempre abundantes na obra do Senhor, porque a vossa obra há uma recompensa. Sede firme, ainda que esteja tudo trevas, ainda que não há luz nenhuma, como está em Isaías 50, quando não houver luz nenhuma, estiverem trevas, firme sobre o nome do Senhor, e confie no teu Deus. Confie, e sede firmes e constantes. Daniel 11:32, uma palavra impactante. O final do versículo diz que, mas o povo, olha só, irmãos, talvez você não destacou ainda, porque não está vendo o esforço da sua parte. Senhor, Tu és o dono do ouro e da prata, manda, Senhor. Senhor, Tu sabes tudo, ó Pai, Tu sabes que eu te amo, manda, Senhor, ao braço. Senhor, esta chamada é linda, brilhante, mas manda, Senhor. Ageu 2:8 diz que Ele é o dono do ouro e da prata. 1 Crônicas 29 diz que nas mãos dele está a força e o poder e o engrandecer. Amado, o Senhor quer te abençoar, te prosperar, te levantar, levar nos lugares altos, levar no lugar que Ele te prometeu, pois Ele é Deus de palavra. Jeremias 1:12 diz que Ele vela sobre a palavra dEle para fazê-la cumprir na sua vida. Ele é Deus de palavra, Ele é poderoso.
Mas você, nós precisamos nos esforçar, impor força, além às vezes até da minha condição humana. Mas o Senhor vai enviar pessoas, anjos, para te ajudar, a empurrar, a levar, a elevar, a alavancar, a fazer a obra dEle. Ele faz. E Daniel 11:32 diz que o povo que conhece o seu Deus se esforçará. O povo, você conhece o seu Deus? Apocalipse 1:7-8 diz que aquele que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Romanos 8:31 diz que diremos, pois, de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O 37 diz, que diremos, pois, de todas essas coisas? Somos mais do que vencedores. O povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Quer que proeza seja feita na sua vida? Esforça. Quer que proeza seja feita na sua vida? Esforça. Vai além da sua condição humana. Vai além da sua condição humana. Esforça. Senhor, se é tu, eu irei contigo. E o nosso irmão Pedrão começa a andar sobre as águas. É além da condição humana. Mas se há esforço, a partir do momento que o sentimento do medo começou a entrar na mente dele, ele começou a olhar para os lados, tirou o foco de Jesus e começou a olhar as ondas, ele começou a afundar. Com Jesus você faz proezas, com Jesus você vai mais além, com Jesus você pode, com Jesus você conquista, com Jesus você é imbatível. Como a nossa irmã Lídia canta, né? Vou nem usar cantar aqui não, Lídia, né? Eu posso. Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é alguma não, é todas. Andar sobre as águas, entrar dentro da fornalha de fogo ardente, sair ileso, sem nenhum fio de cabelo queimado, milagres. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Davi sabia disso, que ele dizia, o Senhor me cinge de força e adestra as minhas mãos para a batalha. Nós precisamos nos esforçar. A partir de hoje, esforça. A partir de hoje, esforça. A partir de hoje, esforça. Eu quero mostrar para você aqui 3 exemplos. Algo não tinha condição. Provado pelo tempo, provado pela dor, provado pela humilhação, mas se esforçaram. Nós vamos ver aqui hoje que o esforço, ele precisa ser coletivo e pessoal. Nós vemos que muitas vezes a igreja ela não cresce porque não há um esforço coletivo. Há um individualismo enorme que as pessoas têm. E a palavra do Senhor nos diz em Mateus 12:25 que toda casa, todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá. E quando não há um esforço coletivo na parte de todos, às vezes começa a declinar a fé. Mas amados, eu quero mostrar para vocês aqui, em Mateus capítulo 9, um esforço coletivo, que as pessoas tiveram, que não foi fácil, mas as pessoas tiveram, e um homem, ele foi curado. Em Mateus capítulo 9, versículo de número 2,
versículo de número 7. Lá vem eles com um paralítico, carregando um paralítico. Eu te digo hoje aqui é noite de cura. Hoje aqui é noite de cura. E haviam trazendo um paralítico ali, carregando ele com aquela maior dificuldade, esforço coletivo. Vamos ajudar o nosso irmão, vamos ajudá-lo a ser curado, a ser mudado, a ser tirado desse cativeiro, dessa humilhação, dessa enfermidade. E eles levando, e onde Jesus estava, a multidão o acompanhava. Onde Jesus estava, a multidão o acompanhava. E as pessoas carregando ele, e Jesus vendo, versículo 2 de Mateus capítulo 9, e Jesus vendo a fé deles, disse, paralítico, não disse a eles, mas disse, paralítico, perdoados são os teus pecados. E no versículo 7 ele pega lá, irmão, aquela cama e sai dando glória a Deus. Porque houve um esforço coletivo de pessoas em prol da cura do irmão. E quando há um esforço, carregar uma pessoa nessa situação não é nada fácil. E dentre toda a multidão, Jesus viu e disse, perdoados são os teus pecados. Versículo 7, ele pega e sai levando a cama. E nós vemos um outro exemplo aqui, em Mateus ainda, capítulo de número 9, a mulher do fluxo de sangue. Agora imagine, irmãos, eu vou falar aqui, eu sei que muita gente vai rir de mim, mas eu trago nos dias de hoje a palavra de Deus. Uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos, imagina a fraqueza, com perda de sangue. Agora, onde Jesus estava, a multidão acompanhava, e na multidão tem alto, você vê por aqui, ó, tem baixo, tem magro, tem gordo, tem magro, tem pessoas de várias estaturas, pessoas de várias maneiras, e é empurra daqui, empurra dali, empurra daqui. Agora imagina uma mulher com fluxo de sangue, dentre meia multidão, e pensando consigo mesma, se eu só tocar eu vou ser curada. E agora imagina uma pessoa com, eu sei que muita gente vai rir, uma pessoa com diarreia, no meio da multidão, se apertar, sabe como é que é o negócio? E ela com aquele fluxo de sangue, não havia fraldão geriátrico, mas ela naquele esforço, naquela humilhação, naquela condição, quem precisava ser curada era ela. Ela, eu vou esforçar, porque se eu somente tocar eu vou ser curada. Se eu só tocar eu vou ser curada. E a multidão comprimia, a multidão apertava, e ela foi, imagina a situação dela, e ela foi, e tocou, e ela sentiu algo, e o Senhor sentiu algo também, e ela com medo, e ela saiu dali curada, porque ela esforçou. De mim saiu poder. Quando há esforço, desce poder do céu, sobre a sua, sobre a minha, sobre a nossa vida. É só esforçar, que o poder do Senhor entra em ação. De mim saiu virtude, de mim saiu poder. Por quê? Porque o Senhor olhou para ela e falou, estou com dorzinha de você, vou te curar, viu? Gostei de ti, vou te curar. Não. Qual que foi o destaque dela? Esforço. Ela esforçou-se e saiu curada. Eu te pergunto, irmãos, você tem esforçado? Ou está meia pedra, meio tijolo? Está mais ou menos. Você tem esforçado? Ou você tem, seja feita a vontade de Deus para te curar? Mas amados, eu quero mostrar um outro exemplo de 38 anos, no capítulo 5 do Evangelho de João. Um homem ali, paralítico, há 38 anos, provado pelo tempo, provado pela humilhação,
provado pelo tempo, provado pela humilhação, provado pelas críticas. Rapaz, o senhor não vai com a cara não. 38 anos, rapaz. Olha lá o Chiquinho, já recebeu. Olha lá, já recebeu. 38 anos, com uma esperança e com esforço, de que quando, no tanque de Betesda, quando o anjo descia, movimentava as águas, o primeiro que ali chegasse era curado de qualquer enfermidade. Qualquer. E nesse tanque havia uma grande multidão. A palavra de Deus diz: havia uma grande multidão ali, de cegos, enfermos, cegos, vai acompanhando aí a sequência: enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Enfermos, cegos, coxos e paralíticos. E havia um homem lá, dentre toda a multidão, 38 anos, estava ali, paralítico. E ali havia pessoas enfermas. A pessoa pode ter uma enfermidade gastrointestinal, a pessoa pode ter uma enfermidade no coração, mas anda, se locomove, corre, vai, pula. E havia cego, que estava ali, mas que às vezes tinha a perna boa, ele mirava mais ou menos o rumo é aqui, e a audição aguçada, as águas movimentou, já chegou outro. E havia ali coxo, com as pernas atrofiadas, mas que andava com uma certa dificuldade, mas andava. E havia ali um paralítico, que deitado, ali, estava ali deitado, ali. O enfermo tinha vantagem sobre o cego tinha vantagem sobre o coxo, e o coxo tinha uma grande vantagem sobre o paralítico. Mas eu quero te dizer, meu irmão, guarda isso que eu estou lhe dizendo: quando há esforço, é quebrada qualquer desvantagem que você tenha. Qualquer desvantagem, não importa a sua situação, o Senhor te pega e te tira e te coloca onde Ele quer colocar. Esforça-te, esforça-te. E Jesus passando, toda a multidão, não vamos nem falar da multidão, os quatro, enfermo, cego, coxo, paralítico. Quem que Jesus viu? O que esforçava mais, o que esforçava mais. O Senhor Jesus disse para ele: quero ser curado. E ele não entendeu. E quantas vezes as pessoas não entendem o que o Senhor diz, interpretam de uma forma errada. Lucas 18, 41 e 42, e disse-lhe Jesus: que queres? Senhor, foi direto, eu quero ver. E assim diz o Senhor: então veja, a tua fé te salvou. E o Senhor: que queres? Senhor, eu quero ser curado, mas eu estou aqui há 38 anos, enquanto o movimento das águas acontece, não tem ninguém que me ajuda e me coloca lá. Não tem ninguém. O cego tem, o coxo tem, o paralítico, o enfermo tem, mas eu não tenho ninguém. Meu irmão, mesmo se não há ninguém pela tua vida para te ajudar a alavancar, há um Deus dos céus que quer te exaltar, que quer te colocar lá, que quer fazer acontecer na sua vida. Ainda que não haja ninguém. Agora imagina a dificuldade daquele paralítico, o Senhor Jesus contemplando toda aquela dificuldade, o enfermo correndo, o cego indo, e o coxo caminhando. Agora imagina, eu vou até deitar no chão, para você imaginar
a dificuldade, o esforço daquele paralítico para alcançar a tão almejada cura. E às vezes, irmãos, nós ficamos, ainda atribuímos a Deus, Ele quer assim, Ele é masoquista, Ele gosta de ver os filhos dele sofrer. Não. Agora imagina o paralítico, segura para mim. Imagina o paralítico, irmão. Estou até encerando o chão aqui. Quantos já passou na frente dele? Quantos já chegaram na frente dele? Eu quero te dizer, meu irmão, não importa quem está na sua frente, se você esforçar, você vai chegar lá. Se você esforçar, você pode. Quer cura? Esforça. Quer libertação? Esforça. Quer unção? Esforça. Quer conhecimento? Esforça. Quer poder? Esforça. Quer graça? Esforça. 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 E o paralítico, depois de 38 anos, não precisou nem entrar lá. Levanta. Irmãos, o rei Nabucodonosor, no capítulo 4, versículo 37 de Daniel, declara uma palavra que eu acho esplêndida, que diz que agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto, exalço, enalteço o Senhor Deus dos céus, porque todas as suas obras são verdades. O Senhor quer te exaltar, meu irmão. Abacuque capítulo 3, versículo 17, diz que quando não houver frutos na figueira, as vacas forem arrebatadas, eu me alegrarei no Senhor, nosso Deus, que me leva às minhas alturas. O Senhor quer te exaltar. Mas para isso nós precisamos esforçar. Esforçar. Esforça-te. Esforça-te. A palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 10, versículo 35. Já estou terminando, mas alguns versículos, para que a vossa fé não apoie em palavras de sabedoria humanas, mas no poder de Deus. E a palavra do Senhor diz em Hebreus 10, 35 que não rejeiteis a vossa confiança, que tem um avultado e grande galardão. Tem pessoas que perdem a confiança. Não desprezeis a vossa confiança, que tem um grande e avultado galardão, porque, versículo 36, porque depois de haverdes feito tudo, feito a vontade de Deus, alcançareis a promessa. Versículo 37 diz, porque um pouquinho de tempo, olha a conotação da palavra, porque um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Versículo 38 diz que, mas o meu justo viverá da fé, mas se ele recuar, eu não tenho prazer dele. E o versículo 39 ele diz, nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que se mantêm para a conservação da alma. Fica onde o Senhor lhe chamou, e esforça-te, que Ele vai te exaltar. Ele vai te exaltar. Esforça-te. Isaías 41, 10. Não temas, que eu sou contigo. Não te assombres, medo, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo. Vem cá, Pedro, tu não vai afundar não. E te
sustento com a destra da minha direita. O Senhor não decepciona, não abandona, não rejeita ninguém. Amado, está difícil, está em trevas, 2 Coríntios 4,16. A palavra poderosa, maravilhosa, grandiosa, esplêndida, espetacular. Falta expressão, seja em qualquer linguagem, no português, no inglês, no francês, em qualquer linguagem para externar a grandeza de Deus, a potência dEle. E lá diz assim que nós não devemos desfalecer. 2 Coríntios 4,16, não devemos desfalecer, que ainda que o nosso homem exterior se corrompe, contudo nosso interior se renova de dia em dia. Por quê? Versículo 17, a nossa leve e momentânea tribulação, a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós um peso de glória muito excelente no Senhor. Versículo 19 diz, não atentando nós para as coisas que se veem, porque o que se vê é temporal, o que não se vê é eterno. Não atenta para o estereótipo. O Senhor não gosta de aparência. Se Ele gostasse de aparência, Ele não escolhia Davi, o homem segundo o coração dele, que fez uma promessa tremenda a ele não a todos nós. Em 33 de Jeremias, se passar o concerto que eu fiz com os luminares, com sóis, com a lua, Davi, aí eu quebro a aliança que eu tenho contigo. Então, o homem que, segundo o coração de Deus, ele não recuou, e assim somos nós temos que nos manter para a conservação da alma, e não atentar para as coisas que se veem, porque as que se veem são temporais. A Bíblia diz em Eclesiastes 11:10, que a formosura e a beleza são vaidade. Por quê? Ruguinha aparecendo, bigodinho chinês, o tão temido pé de galinha, é vaidade. É vaidade. Passa, mas o interior se renova de dia em dia. Meu amado, não importa a situação que você se encontra hoje, eu quero aqui agora chamar todas as pessoas que querem fazer diferença nesta nação, na sua casa, aonde você trabalha, na sua família. Eu quero que você venha aqui à frente, que eu vou orar por você, porque se você esforçar, haverá curas aqui hoje. Se você esforçar, haverá milagres. E eu quero te dizer, não assusta o que eu vou te dizer não, é a palavra de Deus. Você impede o mover de Deus, você tira o poder de Deus. Ah não, ai pregador, você foi demais. Tira. Você sabia que Jesus operava tantas maravilhas, tantos sinais, tantas curas, mas Mateus 13, 58 diz assim, e ali, cadê a câmera? Está aqui. E ali, ele não pôde operar tantas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Se você não crê, ele não opera. Mas se você crer e esforçar, ele opera. Eu quero lançar um desafio aqui agora. Irmãos, nós não podemos aceitar a nossa vida de cabisbaixos, como derrotados. Não, nós somos mais do que vencedores. Se há alguém enfermo aqui agora, vem cá. Irmãos, na igreja, pastor Albino, quantas curas nós já temos presenciado? Andréia,
Cadê a minha digníssima esposa? Andréia, está lá no fundo. Esses dias para trás, ouvimos que a qualquer momento ela morreria, com problema no coração, e que qualquer... Irmãos, nosso Deus é... A Luciene que gosta, né, Luciene? Falta palavras para externar. E o médico disse que ela iria morrer. Eu falei, meu Deus, eu tão novo já ficar viúvo, Senhor. Só 15 anos de casado, já vou ficar viúvo, meu pai, novo. Será que o Senhor me quer igual Paulo mesmo? Mas nós entramos em oração, amados. A igreja entrou em oração, o ministério entrou em oração, as irmãs entraram em oração, e nós começamos a nos esforçar, e começamos a usar o poder que há na nossa fala. 18:21 de Provérbios diz que a morte e a vida, ela está no poder da língua. Aquele que o ama comerá do seu fruto. E nós começamos a dizer, Andréia, esse mesmo médico que disse que você ia morrer, vai ser o mesmo médico que vai falar que você está curado. Irmãos, o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Ele é lindo. Ele curou a Andréia, que o médico falou, eu não estou entendendo nada não, mas eu sei que os exames estão todos normais, está tudo normal, você não tem mais nada. E eu me lembro que a irmã dela começou a indagar, doutor, o senhor está vendo direito? Doutor, o senhor tem certeza? Doutor, olha, e nós já estávamos lá, Senhor, tu és sensacional, Senhor, tu é maravilhoso, Senhor, tu é esplêndido, tu é magnífico. E voltamos felizes, amados. Quando há esforço, eu vou orar por você, e você sairá daqui hoje curado. Eu não sei qual que é a sua enfermidade, e eu peço aos pastores, pastor Heloísio, pastor Wilson Keller, pastor Albino, pastor Osmar, faz favor, evangelista Paulo Martins, faz favor, evangelista Neilton, faz favor. Nós vamos levantar um clamor por todo este povo, por todas essas pessoas aqui, os nossos amados pastores que estão aqui, e o Senhor operará aqui milagres, sinais, maravilhas, para a honra e glória do nome dEle. Vamos começar? No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Fique de pé, ajoelhe, clame, invoque, esforça, busca. Eu não posso esticar minha perna não, mas eu vou esforçar que eu vou esticar. Eu não posso levantar não, mas eu vou esforçar que eu vou levantar. Você está curado em nome de Jesus. Eu vou esforçar que eu vou ficar curada, que eu já estou curado, em nome de Jesus. Esforça-te, Senhor nosso Deus e Pai, soberano Deus, Criador. Nós nos humilhamos perante a Tua grandeza, estamos baseados na Tua santa palavra que nos diz, eu creio na Tua palavra, Senhor, que os sinais seguirão aos que crerem. Mateus 10, indo pregai o evangelho, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, de graça recebei, de graça dai. Senhor, nós estamos aqui cumprindo o que a Tua santa palavra nos diz e nos manda fazer. E eu creio na Tua palavra, Senhor, que diz em João 14:12, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, fará as obras que eu fiz, e ainda as fará maiores. Pai, se tem alguém aqui agora com AIDS, recebe a cura agora no nome de Jesus. Se há alguém aqui, Senhor, com problema de depressão, recebe a cura agora em nome de Jesus. Se há alguém aqui, Senhor,
com colesterol, seja o que for, recebe a cura no nome de Jesus. Se há alguém aqui, Senhor, paralítico, recebe a cura agora em nome de Jesus. Recebe a sua cura, amado. Recebe a sua bênção em nome de Jesus. A sua libertação. Esforça-te e creia. Porque quando Jesus lançava uma palavra para alguém, ele só afirmava uma coisa, como eu lhe afirmarei agora: vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. Quem crer, diga assim para me ouvir: glória a Deus! Obrigado, Jesus! Aleluia! Creia, 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 creia. Tudo mudou na sua vida hoje. Esforça-te. Amém. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe.